Boa noite a todos e todas para mais uma live hoje com a Mônica Mello, psicanalista. E vamos falar então do impacto da saúde mental da mulher no Covid. Opa, acho que ela já chegou aqui. Sim, já vou chamá-la aqui. Minutinho só. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Todo mundo chegando aí. Oi, Margarete. Tudo bem? Tudo, e Então, você? tudo certo? Olha, deixa eu ver, faz acho que umas 2 semanas que eu também dei um tempinho de fazer live. 2 semanas. Sim. Eu faço sempre às quartas-feiras e sábado eu faço sozinha, né? É uma live diferente, uma live mais espiritualizada, assim, mais pra gente refletir e Ai, tal. que legal. Uhum, Eu faço todo sábado às 11 da manhã e faço uma sozinha daí. Aí até uhum. tento não passar dos 40 minutos, mas às vezes acabo passando e mais as pessoas acham, porque eu quase não Sim. gosto de falar, né? É uma pessoa difícil de falar, mas é que eu sou palestrante espírita, né? Fora ser palestrante da diversidade, eu sou espírita, então. E aí é uma forma que eu mantive de manter o contato, né? Falando de algumas situações Uhum. agora, principalmente no mês de setembro, agora, com relação à prevenção do suicídio, das depressões, né? Sim, sim, Inclusive, sim. tu que és uma psicanalista aí, que cuida também, eu tenho um livro bem legal, se tu tiver interesse que chama Transtornos Mentais, e que ele Ah, que faz, legal, não sabia, não. é um livro da doutrina espírita, mas é um livro escrito por espíritas, mas baseado na ciência, né? Então, Uhum, é uma visão é uma visão espírita sobre a patologia mental, como ela influencia principalmente nas pessoas que tentam praticar ou praticam o autoextermínio, né? uhum, Então, as estatísticas apontam aí para 90%, né, das causas serem uhum. problemas, principalmente a depressão, né? Sim. Aí tem Uhum. esquizofrenia, depois tem o pânico, algumas outras aí que. Então, e é legal porque é um livro que tem um glossário, sim, então ele vai explicar. Qualquer pessoa pode ler, entendeu? Tu Uhum. vai. Que tem Qual que é o nome do livro, Margarete? transtornos mentais, a Sueli Caldas Stuber. Depois eu Uhum, fotografo para ti. E ele é uhum. bacana porque ele traz uma outra abordagem, né? Para ti, que é eu sei que tu é uma cientista, mas aí eu acho que é sempre bom dar uma olhadinha, porque ultimamente está todo mundo olhando esse lado também, né? A Ler faculdade de nunca é medicina. demais. Não é? Não Ler, vai ler estragar, nunca é demais, né? não vai estragar nada, né? Mas vamos para Sim. nós, né? Porque eu estou aqui já falando, fazendo propaganda das minhas lives aqui de sábado. Mônica, querida, por gentileza, te apresenta aí, por favor, para os nossos audientes. Então, bom, meu nome é Mônica, eu sou psicanalista e eu faço doutorado em saúde coletiva. Minha área de pesquisa é em gênero e eu trabalho com políticas públicas e populações vulneráveis, né? E aí eu trabalho bastante com a população trans, porque é uma população, né, que tem uma exclusão muito significativa, né, Margarete? A gente tem dados assim muito alarmantes em relação à população trans, né? Tanto de assassinato no Brasil, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, quanto a expectativa de vida dessas pessoas, né? De 35 anos. É. Então, no país, né, no Brasil. Uhum. Então, eu trabalho um pouco para entender, assim, o que que acontece que a política pública não chega aí, né, nessas pessoas em específico, assim. Por que não há Então, interesse, né, do Estado em atuar nesse segmento? exato. E Freud explica, né? Tu Freud acha? explica. Freud Freud explica. explica, né, a Judith Butler explica também, sabe? Tem muitos autores agora contemporâneos que têm trabalhado muito, né, com essa perspectiva do excluído, né, que na verdade, né, a gente exclui, né, o outro.
E a população trans entra muito nesse excluído do extermínio, né? Tem que exterminar aquilo que é diferente, né? Aquilo que eu não entendo. E, enfim, né? É muito E triste isso. exterminar não só aquilo que é diferente e não só aquilo que eu não entendo, mas exterminar aquilo que transgride a norma, né? Porque talvez Isso, não seja tão fácil de manipular, né? isso. Uhum. Esse para mim, é um dos grandes panos de fundo, né, da transfobia. Sim, Eu quero eliminar aquele que, além de eu não compreender, ele está transgredindo uma norma, então se ele transgredir essa norma, ele não vai ser manipulado de forma alguma, porque ele vive no outro mundo, né? Não é o mundo, sim. não é aquela caixinha que a gente. Hoje eu vi um. Passou rapidinho para mim no Instagram, e eu até depois vou dar uma olhada, porque é um amigo que eu conheço de Blumenau, que tá falando, o tema do encontro é desconstrução. E eu acho Uhum, que é isso que nós estamos precisando, né? Desconstruir. uhum. É um Sim, momento de exatamente. desconstrução. Não é? É um Uhum, momento de desconstrução, porque enquanto nós não desconstruirmos tudo que está arraigado na gente, né? Tudo que está estruturado, racismo, machismo, enfim, a homofobia de alguma forma, ou a transfobia de alguma forma, a gente vai continuar reproduzindo esses padrões e a violência vai continuar, enfim. Mas, Mônica, eu queria que tu adentrasse mais aí e tu nos falasse, agora, principalmente nesses 6 meses, né, que nós estivemos uhum, reclusos, como é que foi o atendimento da mulher cis? E depois nós vamos falar da mulher trans, né? A mulher em si, como é que foi para ela? Porque ela tinha que, normalmente, né, a mulher dona de casa e trabalha fora. Hoje em dia é o padrão da mulher, ela tá no mercado de trabalho e ela também é mãe, ela também, e aí no marido ainda chega em casa, quer sentar e quer estar com a comidinha gostosa pronta. E uhum. como é que essa mulher agora, além de ser mulher, mãe, trabalhadora, e teve que também educar os filhos porque não tem colégio, e como é que isso, né, afetou mentalmente as mulheres nesse período? Então, eu até colocaria uma coisa a mais, né, Margarete? Uma das coisas que também se observa muito na pandemia mesmo, né, numa questão de saúde, é que a mulher, ela também tem um lugar da cuidadora, né? A mulher é que cuida. Então, se alguém adoecer, ela cuida. Então, isso, por exemplo, quando teve o surto do Ebola, isso já foi percebido lá, né, na África, se não me engano, onde teve o surto, né? Que essas mulheres, inclusive, aí elas se contaminam, porque elas ficam mais expostas, né? Também, né? Tem toda essa questão do trabalho, tem toda essa questão do cuidado da casa e tal, né? Que triplica quando você tem criança em casa, tal. Mas também tem essa questão dela ser a cuidadora, né? As mulheres também são as cuidadoras. E isso, para a saúde, né, para a questão de saúde, ela se expõe mais, né? Então, infelizmente, no nosso país, assim, eu não cheguei a ver muitas publicações ainda sobre como que está aqui no Brasil, assim, porque a gente é um pouco, né, para sistematizar esses dados, assim, né? Mas tem publicações já colocando, né, que o quanto, assim, dados mesmo, né, do quanto que as mulheres têm sofrido com a questão da pandemia. Agora, em questão de saúde mental, é, sobrecarga a mil, né? A De mil. uma certa forma, a mil, porque, e assim, e digo até por colegas, né? Porque assim, o que acontece, enfim, tem vários colegas que têm filhos, né? E essas pessoas, assim, chegam em estafa, e aí vem aquela questão, né, de que, eu não posso estafar com um filho, né, com minha filha, e tem muitas mulheres que são, que não moram com os pais da criança, né, com o pai da criança, enfim, ou não tem essa rede de apoio, ou outra rede de apoio, e aí quando vai pedir para o pai continua pegando só o final de semana, sabe? Sendo que, né, tem que fazer toda. E aí, assim, né? Daí tem mulheres que ainda assim tá fazendo isso, aí como ela é cuidadora, aí tem que cuidar dos pais também, de fazer aquele lance de comprar comida e levar, né? E ainda tem criança, e como é que faz? E aí com a criança, assim, você sair com criança na rua,
você né, você mora você e a criança, né? Você sai com a criança na rua no supermercado, como é que você vai falar para uma criança de 2, 3 anos para ela não se agarrar no salgadinho que ela viu primeiro ali, ficar beijando e lambendo, sabe? A criança faz isso. Então, assim, e aí ela se expõe, né, indiretamente a mulher, claro, a criança, né, Uhum. também, mas essa questão da mulher também, né, dela ficar exposta, ela está muito mais exposta, né, e aí, enfim, né, isso causa E, tanto uma tensão, né, sim. mas como também uma questão de que, ué, ela fica doente também, né. Então, isso que eu ia te perguntar, Mônica. A mulher, por si, ela tem mais facilidade de adquirir as patologias mentais, né? Ela tem mais facilidade, por exemplo, de deprimir. Ela tem mais. Eu não sei, eu estou te perguntando, não estou Aham, afirmando. sim, sim. Ela tem mais facilidade de deprimir, tem mais facilidade de ter uma bipolaridade, de ter um transtorno borderline, de ter uma esquizofrenia, todas as doenças mais comuns, que são doenças até, digamos assim, tirando a esquizofrenia e a depressão, eu acho que essas doenças outras aí são mais da vida atual, né, mais modernas, né, eu creio. Uhum. Porque, né, eu não sei, na época do Freud tinha a histeria, né? A histeria, ela hoje é relacionada com o quê? Com a esquizofrenia ou com... Não, Não, não. Não, não. A não tem nada a ver. histeria, não, não. A histeria da época do Freud, né, eram os sintomas, hoje a gente não vê assim, porque o que acontecia de sintoma era muito no corpo, assim, que, por exemplo, sei lá, tinha mulheres que paralisavam a perna e não andava, não sentia nada, eles faziam exames e tal, e a pessoa não estava sentindo, aí quando entrava em hipnose, voltava, assim, as funções, né? Mas então, essa histeria, ela não. Hoje, assim, teve um tempo atrás que eles viram, não sei aonde, em algum país, mas assim, não é muito comum, não. Sim, Mas assim, isso era daquela época, né? Era uma doença daquela época, era principalmente com a mulher, né? Se dava mais era com a uma. mulher. Isso, não, então, é uma manifestação, assim, o que eu entendo, assim, é mais eu diria que é uma manifestação do corpo, da repressão que aquelas mulheres sofriam, assim, né? Tá, perfeito, perfeito. Porque elas né? Porque a gente sabe que as coisas saem no corpo, né? De alguma forma. Uhum. Sim, sim. E elas, né, imagina, eu não consigo nem imaginar o que era uma mulher em 1900, né? Não. Então, não tem como. Então, nem A quero. gente agora ainda, né, sente alguma. Ainda é difícil, né? Imagina realmente no começo do século XX, né? Deve ser uma coisa É, assim que não dá para. surreal. Nem é um bom exercício, né? Mas, Não, não, não dá. Hoje eu acho que é conversando, saudável. eu estava conversando hoje com uma parente minha que ela tem 82, se eu não me engano, 82 anos. E aí eu estava comentando para ela, né? Até o Bruno entrou aqui na live agora, não sei se ele está aqui ainda, mas o Bruno fez para mim um retrato da Antonieta de Barros, né? E eu sou Uhum, super fã da Antonieta, né? Eu tenho uma coisa com a Antonieta e uhum, uma coisa muito forte mesmo, sabe? uhum, De admiração, de ligação, enfim. E ela foi a primeira mulher, né, deputada e negra, né, no Brasil. uhum, sim. Então eu falei assim, aí ela disse assim, aí ela disse assim para mim, eu fui no enterro dela. Ela disse para mim. Uhum, Aí eu disse, nossa, Isomar, tu eras, né, Isomar devia ter nessa época 20 anos. Aí eu disse, uhum, e como que era para ti uma mulher, né, Antonieta, deputada, porque vocês naquela época tinham que arrumar um homem, né, e casar. Foi o que aconteceu sim. com ela. Não estudavam, né, só se Uhum, alfabetizavam, né, para saber uhum. escrever o nome. Aí, na maioria delas, né, 80% eu acho. Aí ela disse, a gente achava aquilo estranho. Então, Sim, olha só, né? sim. Uma mulher É. ser política naquela época, a gente achava isso estranho. Mas ela disse assim: mas no enterro dela parou a cidade inteira. Era muita Uhum, gente no enterro da Torida, porque ela era uma mulher admirada por outras mulheres, mas o que ela fazia naquela época era uma coisa que para as outras mulheres também era uma coisa inacessível, né? sim,
Sim, Então, sim. Mônica, me diz uma coisa, e nessa. Mas, é, por favor. mas deixa eu te responder essa questão Tá. da saúde mental, né? E das mulheres serem mais propensas, assim, né? Tem uma questão, não só das mulheres, assim, acho que a gente pode pensar até no contexto LGBT também, de todas as pessoas, né? Que são que a gente diz de excluídas, assim, né? Essas pessoas e as mulheres, né, e todo, enfim, todas as pessoas excluídas, elas têm uma propensão, não sei se é eu acho que a gente só tem que cuidar que não é uma propensão, assim, de corpo, né, não é uma questão genética, digamos assim, mas é porque é difícil, né, quando você é rechaçado, você não tem lugar na sociedade. Então, isso, de uma certa forma, vai trazer uma série de questões do que a gente diz de saúde mental. Então, as mulheres, elas sofrem muito mais por causa disso, e tem outro, né? Eu nunca parei para pensar sobre, por exemplo, diagnóstico de esquizofrenia. Mas eu nunca vi, enfim, nunca procurei, assim, se eles dizem que acometem mais a mulher ou os homens. Mas eu não duvido que possa ter mais mulheres diagnosticadas, porque a esquizofrenia é um diagnóstico que a gente costuma dizer que é a loucura, né? E a mulher sempre está nesse lugar da louca, né? Da louca, Então, sempre, então sempre. pode ser que tenha, não sei, não, né? Eu realmente não. Interessante tu tá, interessante estás falando, porque talvez isso se deva à repressão que a mulher tem na sociedade, Mônica. Sim, com Atualmente certeza. A também? gente... Oi? Atualmente também? Tu achas que se Sim, deve eu à acho que mulher sim. também? Mas eu não acho que, mas eu não, mas assim, né? Claro que é uma coisa muito mais complexa, né? Porque assim, é tudo isso é do seio familiar, mas assim, o seio né, familiar, ou sei lá, o contexto que a pessoa ela vem, ela nasce, ela é criada, e isso também reflete ao que a sociedade, né, fala. Então, assim, depende de cada caso, né? Mas eu não duvido que sim, que muito da saúde mental é produto um pouco do que a gente vive da sociedade, assim, sabe? Tu me dirias, então, por exemplo, que um pouco da saúde mental. Bem, eu, eu sem conhecimento de causa, né? Eu Uhum, estava dizendo, eu estava falando até foi no sábado passado, sobre uhum, o nome da minha live chamava Emoções em Desequilíbrio, Doenças Instaladas. uhum, Emoções em Desequilíbrio, Doenças Instaladas. E que tudo uhum. vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. A partir do momento que eu não estou bem, né, no meu psique, Sim, na minha alma, vai sair do corpo, isso, vai explodir no corpo, e aí no corpo também, no cérebro, com ausência de química, ou com excesso, isso, e com desequilíbrio também. isso. Então, Aham, e isso tem a ver, então, seria com as emoções. A mulher sendo muito cobrada, né, como tu falou, a mulher é a uhum, cuidadora. A mulher é sim, cobrada porque ela tem que cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar. Então, numa sim, pandemia em que ela não. Agora a gente está mais flexibilizado, está todo mundo saindo de máscara. Mas naquele momento em que a gente teve lockdown, e depois, ainda até uns 2 meses atrás, em que a gente uhum. basicamente estava em casa, tu recebeu essa demanda maior, pessoas mais te procuravam, ou tu estudou a respeito disso? É isso que eu queria mais que tu nos esclarecesse nesse aspecto. Olha, da minha clínica em particular, eu não saberia te dizer que eu não fiz exatamente assim as contas do que veio em relação a mulher e homem, enfim. Porque na clínica a gente já recebe mais mulheres, né? De maneira geral, assim. E não acho que a gente recebe mais mulheres porque elas precisam de saúde mental, assim, de uma atenção maior, né? Talvez elas reconheçam, né? Os homens muitas vezes não reconhecem, né? Que eles precisam de procurar ajuda. Mas aumentou, sim, a demanda, teve um aumento de demanda, né? Eu fiz também um trabalho voluntário com o HU também, porque eles abriram, né? Então teve demanda também pelo HU também, né?
É, eu não particularmente não fiquei sabendo de nenhuma das demandas que o pessoal tem falado que aumentou bastante, que é de violência doméstica, né? Eu, assim, já ouvi, moro num prédio aqui, né? E no prédio eu já ouvi Sim. algumas coisas, tá? Já pensei até chegar, tive que conversar com o síndico, né? Mas, assim, tenho visto bastante que de violência doméstica em particular aumentou bastante, assim. Mas na minha clínica em particular, o que eu posso dizer é que houve aumento de demanda, assim, que eu realmente não esperava, né? Mas, assim, não sei te dizer se em relação de mulheres, em relação a homens, daí eu não sei te dizer se foi maior, assim, sabe? Mas, assim, E, eu posso te dizer que colegas com filhos, todas, não tem uma, eu tenho várias amigas ou conhecidas que têm filhos, não tem, assim, muitas, com muita reclamação, assim, de sobrecarga e, assim, de estafa mesmo. imagino, né? Dentro de casa, marido todo dentro de casa. Olha, deve ter sido. A gente tá rindo, né? Porque Olha, eu não tem tenho cada marido. história. É porque eu lembro, não, eu lembro de algumas histórias de assim, colegas mandando, gente, agora meu filho tá não sei aonde, o outro tá ali, não sei o quê. E a gente ri, né? Porque a gente a criança, de uma certa forma, ela, né? Ela é engraçada, mas assim, Sim. claro que é estafa, né? É uma estafa que não Nossa, ninguém. imagina. Tu imagina uma Olha, família com 5 filhos, 4 filhos, todo mundo dentro de casa e mãe, quero comer, mãe, não sei o quê, mãe. E o marido, fulano, aí tá minha calça. Meu Deus, olha, é porque né? e as crianças, elas têm uma particularidade, né, as crianças que são bem pequenas, 3, 4 anos, elas têm uma particularidade que elas não conseguem entender ainda, que a mãe é diferente dela. Então, por exemplo, assim, a criança, quando ela acorda, ela acha que ela acordou, a mãe também acordou. E ela tá feliz, e a mãe também quer brincar, sabe? Sim, E a demanda vem para a mãe, sabe? Muito mais. Até às vezes o pai quer, enfim, quer ajudar, mas não é a mesma coisa. Então vem uma demanda para a mãe também, né? Então uhum. essa sobrecarga ela é bem grande, assim, né? E fora isso, vem a questão assim, não só da sobrecarga que a criança vem, da sobrecarga real ali, mas também dessa cobrança que elas têm delas serem boas mães, né? De como que eu, né, tem muitas, ouvi algumas pessoas, como que eu posso não aguentar a voz da minha filha, sabe? Porque a filha, porque eu ouvi mais de um relato, assim, né, de que eu não aguento mais ouvir a voz do meu filho, né? E isso é difícil para uma mãe, né? Então tem essa outra cobrança, né? Que aí é a cobrança da sociedade, né? Que a mãe tem que ter sempre calma, né? Que a mãe é aquele amor, né? Que sempre tem que amar o filho, nunca tem que querer jogar o filho pela janela. Coitado, né? É, Né? entendi. Então... É, ser mãe é padecer no paraíso, né? Pois é. Bom, Não, não é bem assim, né? Olha, não é bem bem, assim, né? não é bem assim, né? Mas é complicado porque tem a mulher ali, né? Tem a mãe, tem a mulher, né? E tem a mulher, Tem, então, tem, exato. e tem, Uhum. a essência dela enquanto ser humano também. Então, eu acho eu acho que a maternidade é uma. Realmente deveria, todo mundo devia pensar muito, né, em ser mãe antes, mas muito mesmo. E isso é uma coisa muito planejada e muito pensada, porque é uma coisa muito séria, né? Enquanto que as pessoas procriam, assim, procriam, né? E tem aquela cobrança, né? O casal acabou de casar, ai, para quando que vem o bebê? Uai, gente, casou, Isso, acabaram de isso. casar, sei lá se vai É. dar até para ficar junto. Hoje em dia, os Uhum, casamentos aí, eu que sou advogado, tô durando aí em média 3 anos. Quanto maior a uhum. festa, menor o tempo de duração do casamento. Não quero ser Sim, a sim. cavaleira do apocalipse, mas olha, né? Tá É, é, por, complicado. é, é que tem essa ideia de que a mulher só é mulher se ela tem, só é uma mulher realizada se ela tem filhos, né? Então, Então, isso é bem pesado. E aí, às vezes, não questiona muito, assim, né? Não, o que que é esse lugar da mãe, né?
e que é pesado, assim, né? Não é um lugar fácil. E claro, né? Eu acho que também, obviamente, tem, né, o seu paraíso ali também, né? Mas Sim, não é é. tudo flores, né? Não é Não, porque assim. nada na vida é, né? Nada na vida é, né? Exato. Nada na vida é. Aham, Então, agora, eu acho que realmente ser mãe deve ser uma coisa muito legal. Muito legal. Agora dá um trabalho desgraçado, aham, né? Porque tudo que é sim. muito bom dá muito trabalho, né? Nada é assim É. simples. Ah, eu amo meu filho, mas agora ele vai saber que eu não quero ele aqui. Ele vai entender isso, ele vai me deixar à vontade, porque não é, não, Sim. não existe. Mas, Então, assim, tu tens conhecimento, Mônica, de que nessa pandemia, digamos assim, mulheres mais ficaram deprimidas, mulheres mais ficaram doentes. Por exemplo, nós já tínhamos a depressão é uma doença crônica, né? Que ela às vezes sim. ela não tem cura efetiva, né? Ela melhora, né? Ela tem altos e baixos. Ao menos é o que eu escuto das Uhum, pessoas, é, uhum, né? Que tem e que eu tenho lido a respeito. Então, por uhum. exemplo, nesse período de pandemia, tu achas que quem tinha exacerbou e deu uma surtada? Tu achas que houve mais surtos psicóticos? Houve mais um desequilíbrio maior? Sim, isso eu acredito que sim, porque assim, o que acontece na pandemia, o que está acontecendo nesta pandemia em específico, assim, nesta, espero que não haja tantas outras por aí, Ah, mas assim, pelo menos, né, por favor, não tão breve, é, mas com a Covid em específico, né, que tem o imperativo do isolamento social, isso é um problema, sabe? O isolamento social. Então, e aí isso ajuda um pouco, né, nisso que a gente diz dos surtos, assim, né? E da depressão, enfim, também, né? Porque a gente precisa socializar, né, Margarete? Então, isso é uma das coisas que a gente tem visto como fazer com isso. Né? A gente precisa manter o isolamento, né? Precisa manter o sim. distanciamento, talvez, né? Melhor Uhum. dizendo assim, o distanciamento. É, mas, e assim, ó, e tem uma ideia, Margarete, que eu acho que assim apareceu, é que, então tá, então substitui a presença pelo aparelho celular, né, pelas videochamadas, ou então, né, enfim, todo mundo retomando aula, você faz tudo, agora faz tudo de casa. E aí, isso não é a mesma coisa, né? Não é. Uma videochamada, assim, a gente conversando aqui agora, não é a mesma coisa que a gente conversando pessoalmente, né? Então, essa ausência do laço físico, isso mexe com a nossa cabeça, sabe? Então, e aí eu tenho dito, enfim, né, para muitas, meus pacientes, inclusive, né? Olha, quando o negócio apertar, é importante sair, assim, ar livre, né? Porque também tem a nossa forma de organização. Tem muita gente que mora em apartamento, né? A nossa forma de organizar socialmente é para a gente estar na rua, né? Não é para a gente ficar na natureza, na casa, mas às vezes é importante a gente, né, estar em algum espaço aberto, mas volto a dizer, né? Isso não significa que eu vou sair aglomerando por aí e que nem acho que isso tem que ser feito, né? Enfim, mas alguma coisa de um contato com os seres vivos é importante para nós, sabe? E quando a Sim. gente não tem isso, isso é demais, assim, sabe? As pessoas realmente podem surtar, assim, nesse sentido. E tu recebes também mulheres vítimas de violência na tua clínica? Ou tu trabalhas com isso lá no HU, não? Então, eu não tenho assim, na minha clínica eu não tenho uma demanda muito específica. Mas claro que existem muitas mulheres que, né, vítimas de violência também, assim. Eu não tenho essa demanda específica, assim, ó, eu vou atender Sim, alguém, né? Mas mas tu com recebeu. certeza, mas Sim. com certeza, né? Eu tenho já aí quantos anos? Eu tô há, posso dizer, 7 anos na clínica já. É, tem bastante demanda de violência, assim, né? Faz parte,
E né? ela tem crescido? Tu achas que a violência. Não, tu estás falando aí de uma violência psicológica, né? Ou de violência física também? As duas? Violência física, aham. Violência Violência física física. e psicológica, assim, ó, sabe o que que eu tenho percebido? Eu não sei se, assim, eu não sei se dá para a gente afirmar que cresceu, assim, não sei, não para a gente afirmar, para eu afirmar que cresceu, porque eu teria que ter dados, assim, né, para falar se cresceu ou não. Então, e Sim. dados que eu pudesse ter real. E assim, no Brasil em específico, e na minha, né, sei lá, clínica, eu teria que ter medido isso, assim, né? E no Brasil a gente Sim. não tem esses dados, né? A gente tem muita Uhum. subnotificação, por mais que a gente tenha alguns dados, a gente não tem todos. É, mas assim, eu posso dizer que uma coisa que eu acho, que eu tenho percebido que aumentou, foi as pessoas começarem a perceber que elas são vítimas de violência, tanto física Uhum. quanto psicológica. Isso é bom, né, de uma certa forma, porque a pessoa começa a se questionar, mas, né, também é difícil, né? Quando você percebe que você é vítima de violência e aí você começa a se questionar várias coisas. Então, isso eu tenho percebido que as pessoas estão se dando conta, assim, trazendo isso como uma demanda, isso eu tenho percebido que sim, que tem aumentado. Pois é, porque veja, né? 36 feminicídios, né? Ontem teve um, hoje, ontem teve um, aquele com o bebê junto, ai, olha. Eu, É, sinceramente, às vezes é até difícil, sabe, quando vem a notícia, é uma coisa que vai abatendo, né, a gente também. Porque principalmente as mulheres, né, porque não tem como a gente não ser solidária, porque primeiro o homem, basicamente, o homem cis, né, ele tem uma força física um pouco superior à da mulher, né, e isso é uma coisa hormonal, enfim. Então, ele, quando agride uma mulher, ela sempre vai perder, né? Ela não vai, dificilmente ela vai conseguir enfrentar isso e se defender de uma forma de igual para igual. Então, já é uma covardia, né? E aí, ainda junto disso, tem também do agressor eu digo assim, uma situação de domínio em que ela também permite ser dominada. Tu não achas que, às vezes, uma mulher em que ela tem violências repetidas na vida dela, domésticas. uhum. Ela Sim, também tem algum componente que ela teria que trabalhar nela para evitar esse tipo de relacionamento? sim, mas não é tão simples assim, eu acho, sabe? Porque a gente está falando de uma questão de sociedade, assim, sabe? A gente se define enquanto sei lá, uma esposa ou uma parceira ideal a partir do que a sociedade coloca. Então, tem que ter também uma questão de. A sociedade tem que fazer um questionamento aí, né, do que são esses papéis e que a mulher sim pode bater num cara, sabe? E de que ele não pode fazer, e que ela pode enfrentar, e que quando ele fala que ela tá louca, ela pode dar de louca sim, bater nele, porque às vezes tem isso também, né? Tem muitas mulheres que não querem, não quero rondar a baiana, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, mas, pô, né? Então, se eu sou louca mesmo, eu te arrebento, sabe? Uma coisa assim, e isso é muito difícil. Então, assim, eu acho que claro que é uma reflexão que ela tem que fazer, mas sozinha, e eu acho que é muito difícil, sabe, Margarete? É uma questão porque é uma questão social também, Ou, né? É como, vamos aproveitar essa pergunta aqui, ó. Tu tá conseguindo ler aí? acho É que uma agora tem que pergunta. rever o papel, da Ângela. Acho que agora tem, ai meu Deus, acho que agora tem que se rever o papel do homem, ai, porque a mulher Tem tem procurado se procurado fortalecer e se esse reconhecer, reconhecimento. enquanto que o papel do homem está ficando fora de contexto. Então, é porque essa questão que eu estou tentando dizer é uma questão social, do porquê que a mulher, às vezes, ela não vai para frente, né? Não vai para frente, assim, de agredir o cara também, né? E é da mesma forma, né, como a Angela colocou ali, o homem também tem que saber, né, que ele não pode sair agredindo ninguém, e muito menos uma mulher, porque ele também tem que saber que, enfim, né, não é assim que se resolve as coisas. Então, assim,
É toda essa discussão que a gente já tem feito, tentado fazer, né, que é de incluir discussão de gênero dentro da escola, né? Claro, claro, Porque claro. isso a gente só vai conseguir fortalecer a mulher, né, Uhum. dessa forma, se a gente conseguir A incluir essa educação, questão de gênero na escola. com Porque certeza. sozinha não tem como. E o homem também tem que se questionar, né? Trazendo isso Uhum. que foi colocado. Porque senão a gente não vai para, não resolve isso, esse problema, E, né, de violência. e da mulher trans, qual a notícia que tu tens aí da pandemia? Então, das mulheres trans, eu tenho acompanhado algumas lives. Agora eu deixei de acompanhar um pouco, muito das ONGs, né? Que elas têm se articulado bastante, têm se ajudado bastante, porque, né? O Estado não sempre deixou de fora e vai continuar deixando nesse momento, enfim, Não né? tem, né? Não tem nada. Isso é uma coisa que todos fiquem sabendo, que fique claro. O Estado não se preocupa com a população trans. Não tem políticas públicas, não tem nada, não tem o combate à violência, nada disso, né? Então, quem faz o papel do Estado acaba sendo as ONGs, né? A ANTRA, As enfim, ONGs. todas Isso. essas outras que nós temos aí. Mas continua Isso, muito. tem algumas ONGs, tem a Casanem também, que elas estão A fazendo um Casanem, trabalho ótimo, em São bem, Paulo. elas estão fazendo um trabalho bem legal, assim, de se ajudarem, né? E, infelizmente, né, tem muitas mulheres, assim, a população trans, de uma certa forma, acaba sendo muito atingida na questão da crise mesmo, que vem junto com isso, né? Porque elas, enfim, algumas, né, muitas trabalham na rua, né, na prostituição, né? Isso dependendo da classe social, claro, né? Mas essas mulheres, elas têm que continuar trabalhando, né? E isso, às vezes, não. Como é que você vai evitar de pegar uma Covid, você se expondo na rua, né? Então, enfim, pelo Foi menos é barra, isso que né? as ONGs, o que as ONGs têm trazido bastante, essa é a maior preocupação, assim, né? Então, por isso que elas têm feito muita vaquinha, né? Tem se ajudado bastante, tem distribuído bastante cesta básica, Uhum. elas estão se ajudando bastante, assim, sabe? Mas, ainda assim, dados compilados, mais uma vez, a gente também não tem, ainda mais para a população trans, né? Porque a gente realmente não tem os dados, a gente Não nem tem dados. sabe, não tem Não, nem censo, não tem nem censo de não, população trans no país, né? não Então fica tem. difícil da gente fazer qualquer tipo de política pública também, né? Enquanto não tiver dados, não tem política pública, não tem nem interesse do Estado, até porque não tem voto ali, tem que entender qual é a quantidade dessa população, né? E é uma Isso. população que, se tu observar, eu não sei também te falar em dados estatísticos, mas o pouco que eu acompanho aí na militância, é uma população que até pouco tempo atrás nunca nem tinha documento. Mal e mal tinha Ah, carteira de sim. identidade. Título de eleitor, então, Sim, entendeu? sim. Então, aí, por que por isso? Que o Estado não se preocupava, não é nem vota. É igual morador, pessoas, aliás, pessoas em situação de rua, né? São pessoas também, Uhum. tá aqui, nem sei de onde que é, ninguém se preocupa. Não tem uma preocupação voltada, né? Hoje, a gente sabe que temos alguns problemas ali com o pessoal em situação de rua, principalmente o LGBT, que está meio misturado ali, mas ninguém está preocupado com isso, porque ninguém sabe o que que é ser transexual, né? Então, eu acho que a empatia passou longe e as pessoas não têm a noção. E o que está acontecendo? A transexualidade está, na verdade, né, não é que ela está crescendo, as pessoas estão se manifestando, né? Ela sempre Sim, existiu, elas estão se manifestando. Então, quanto sim. mais se manifestam e mais famílias têm pessoas trans como filhos, aí há uma preocupação, né? Porque aí a mãe tem dentro do seio familiar uma pessoa trans que ela tem que cuidar, porque ela sabe que essa pessoa trans vai sofrer bullying na escola, ela sabe que essa pessoa trans tem até escola que o diretor ou a professora se nega a chamar pelo nome social às vezes, né? Que a maioria dos Uhum. adolescentes, eles não, a alteração de registro civil só se os pais quiserem fazer, senão, né, não tem como fazer. Então, o nome social, ah, é um direito que ele tem,
de ser chamado como ele quer ser chamado, né? É um direito que ele tem. sim, É o princípio da sim, dignidade da pessoa humana, né? Eu quero ser, me deixa ser quem eu sou, sabe? sim, Me deixa sim. ser quem eu sou, né? E para Então, além essa disso, população né, existe portarias também, né, Margarete, que já falam que existe, essa pessoa tem esse direito. E as pessoas tem, não sabem, e as escolas, já aconteceu aqui aqui na ilha, sim. aqui em Florianópolis, né, faz uns, eu não sei, uns 3 anos, talvez, que eu fui numa escola aqui, para uma escola, né, conhecida aqui da ilha, fui lá falar, olha, tem essa portaria, e eles não sabiam se Sim. existe essa portaria, porque qual que era a preocupação, né, na época? Tinha uma pessoa trans, era um menino trans, ele ia mudar de escola e a gente tinha preocupação, ele vai mudar de escola, vai ser adotado o nome, assim, quanto menos pessoas souber, sem que ele queira que a pessoa saiba, melhor, ué. Né? Então já vai entrar na escola, assim, né? Ele querendo, assim, ele, se ele quiser falar que ele é trans, enfim, aí é problema dele. Mas assim, não já sendo escancarado, já sendo um problema. Eu fui conversar, fazer com a escola, e a escola nem sabia, sabe? Então, assim, e aí tem esse descaso, assim, também, né? Ou não sei se é descaso também, né? Porque aí depois que eu levei a portaria lá, eles adotaram e tal. Mas é muito difícil, né? As pessoas saberem os direitos e a lei mesmo, assim, né? Portaria, as coisas que tem, né, instituídas. É, o decreto do uso do nome social foi estadual, foi em 2019, né? Eu sempre acompanhei de perto, o governador tinha vetado, né? O governador tinha vetado o PL, que era Aham, do Valduga. sim. E aí a gente foi para cima ali enquanto OAB e aí conseguimos, ele voltou atrás e decretou. Então, é um direito que assiste a todos, né, a utilização do nome social e, inclusive, fazer, né, até não era isso que ele estava falando, mas a gente vai até aproveitar e dizer o seguinte, que quem quiser é só fazer uma nova carteira de identidade, porque a nova carteira de identidade, ela prevê lá o campo do uso do nome social. E aí é facultativo, se você quiser ser chamado por Paulo, por Maria, é só colocar o nome lá. Não, e não há Uhum, necessidade de ser transexual, né? Não há essa necessidade, porque o nome social é um apelido, é como você quer ser tratado. Então, você sim. pode colocar o nome social, né? Sim, sim. Então, enfim, e também, você acabou de dizer uma coisa, Mônica, que é a minha grande bandeira já há muito tempo, olha, 2016, não, foi 2014, que o Plano Nacional de Educação retirou a discussão de gênero das escolas, né? Então foi Uhum. ali, aquele retrocesso ali foi. E a gente está sofrendo isso até agora, com o índice da violência crescente, né, entre a população LGBTI. Porque aquilo que tu falou, enquanto a gente não. E não é só a população LGBTI, é as questões de gênero, é com a mulher, É, né? sim, é com a mulher e até com os homens, assim, em certo nível, né, Margarete? No sentido assim, os homens sofrem também com isso, sabe? Com esse patriarcado, né, que a gente costuma dizer todo. Então, Sofre. é uma discussão que, assim, todo mundo sai ganhando, sabe? E tem que ter essa discussão, né? Mas, enfim, a gente tem toda uma certa, enfim, não, tabu Mas sabe o que gigante. aconteceu, Mônica? É que, infelizmente, esses grupos ortodoxos religiosos, né, criaram essa tal da ideologia de gênero que não existe, entendeu? Que é uma falácia. E aí, quando se fala em gênero, todo mundo, virou o bicho-papão. Falar em gênero é falar em ensinar a criança a ser gay ou ser lésbica, entendeu? Ou mudar, Ixi. entendeu? Olha, eu fui numa reunião numa Câmara de Vereadores do município, próximo aqui, da Uhum, Grande Florianópolis, lá em uhum, 2015, eu acho, sei lá. uhum, uhum. Fiz um parecer ali pela comissão, né? E falei da constitucionalidade dessa discussão, que aí era imperioso discutir. E aí falei, olha, tem leis esparsos que já discutem isso, tem a Lei Maria da Penha, tem o Estatuto da Juventude, que já fala nisso, gente, tá ali. Sim, Discriminação e orientação. sim, Então tem leis, que nós temos leis, só que ninguém fala sobre isso, ninguém sabe que sim, existe. E aí fui lá, sim. fiz um negócio e tal, fui lá, daí
Em determinado momento o vereador assim, mas o que que é? Quando é que inventaram isso? Esse negócio de gênero, quando é? Quando que inventaram é ótimo. Quando que inventaram isso aí? O que é isso que É, é? O que é? Agora estou falando disso agora. O que é sim, isso? Bem assim, Mônica, bem assim. Então, é um sim. legislador olhando para você e dizendo isso. Aí eu respirei fundo, comecei a conversar com ele, porque também não adianta eu me achar prepotente, arrogante, por quê? Blá, blá, blá. Não. Falei, bem, ele não sabe, né? Por quê? Porque alguém disse para ele que discutir gênero é ensinar as crianças a serem homossexuais. É isso aí. Aí os pais têm tudo cabelo de Pois pé, é. entendeu? Ou botar todo mundo no banheiro só. Meu Deus, como que a minha menina vai estar perto de mim? Entendesse, Ai, Mônica? ai. Olha, A gente tem que rir porque o negócio é trágico, né? Aí a gente ri, mas entende? Então, enquanto a gente não é que naturalizar o bem, né? Naturalizar o bem, o respeito, né? E eu compreender. acho que eu acho que assim, ó, Margarete, enquanto não se discutir a violência, né? A gente tem, eu não sei se você chegou a ler aquele livro da Lilia Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro, é um livro bem Não. legal. E ela coloca ali no livro, ela fala toda a história do Brasil e tal. E ela fala assim, né, de que a gente tem esse mito, não só ela, né, tem outros historiadores que colocam isso também, né, que a gente tem um mito do Brasil que é muito cordial, que aqui não tem violência. Mas aqui tem violência, e tem muita violência. Enquanto a gente não discutir que a gente tem violência, a gente nunca vai discutir gênero, a gente nunca vai discutir É, nada. exato. Aham. Porque É, isso que é estudar, falar sobre gênero na escola não é falar sobre gênero, na verdade a gente está falando sobre violência, né? Então, isso. assim, de como, né? Só que, claro, a gente não vai, né? Não, a ênfase assim, a gente não vai falar da violência, mas a gente toma um passo antes, né? Para discutir para que a violência não exista. Mas o que faz a gente levar isso é a violência. Só que a gente tem que assumir que somos, né, violentos, né? E o brasileiro não é um povo tido como violento, né? Então, a gente tem que assumir esse lado horrível que o Brasil tem, mas só para Bem a gente interessante mudar, né? essa tese. Aham, exatamente. Enquanto o nosso mix. Bem, a gente não queima, a gente não faz queimada no mar, a gente não desmata, não, né? A A gente gente não mata, a gente não é racista, a gente não é racista, a gente não é transfóbico, a gente, né? A gente não é, somos, né, trata um a país mulher super bem, legal. trata a mulher Exato, bem, a gente abre a porta para entrar, a gente exato, paga a conta dela. exato, Então, exato. enquanto a gente ficar achando que gentileza é isso, sabe? Tu entendeu? É, O buraco é bem, né? Essa palavra é meio é. feia, né? Essa expressão, mas o negócio é mais complicado. Então, É, e a tua geração, que é diferente da minha, ó, óbvio, a minha geração ainda é muito encardida disso, né? Então, o quanto para mim também, Mônica, foi. Bem, para mim foi uma dádiva que caiu a, a minha lesbiandade, né? Porque isso me sim. fez tentar entender o que que era ser diferente daquela minha amiguinha que era louca para Sim, casar e ter filho e eu não gostava da menina, não gostava do menino, sim, né? Desde sim, pequena. Numa sim. época, num colégio de freiras, em que era magrinha, retinha e cabelo curtinho, era um menino, né? Sim. Confundida. E eu odiava quando eles me confundiam, odiava, meu Deus. Chama Uhum, aquele menino aqui, daí eu queria morrer. E aí o uhum. dia a freira falou assim para minha mãe, ó, para minha tia, que era que me criou, né? Falou assim, ó, põe um grampinho no cabelo dela para diferenciar. Pois Então, é. assim, graças a toda essa minha luta e esse meu ser que não é muito quieto, né? É um ser inquieto, e Uhum, também, né, o direito a ter o contato lá na UFSC com a Olga, com o Moretti, a fazer uhum, aquela especialização em gênero e diversidade, a estudar sobre o uhum, feminismo, né? uhum, E ser uma pessoa bondosa, né? Porque a gente também tem que ter amor dentro da gente. Não sei se tu pensa uhum. assim, porque tu queres dizer uma Sim, coisa, tu pode pegar uma pessoa que não tem conhecimento de nada disso que eu te falei, mas se ela é generosa, se ela tem, se ela é amorosa, ela vai conseguir compreender as diferenças. O problema é que sim. quando tu já é ruim de natureza, tu não quer aceitar a diferença.
É, mas é porque o amor, né, a Margaret, não é assim, ele não é do jeito que eu quero que ele seja, né? Então, o amar de verdade, assim, né? Na verdade, eu poder ver o outro, né? Porque aí eu vou, inclusive, poder despir de quem eu sou, olhando para o outro. Isso é o amar de Isso, verdade. O amar de isso. verdade não é eu chegar e falar, ó, eu te amo se você for assim, sabe? Porque aí você está sendo um pouco egoísta, né? Então, né, ter uma ideia também do que é o amor, né? E que ele é difícil, né? Porque o amor, ele faz com que você tenha que olhar para as tuas coisas também, e do quanto que você tem algumas limitações e tal. E ok, vamos lá, vamos, né? Aprender com esse outro, né? Então, é difícil, né? É porque a gente tem essa ideia de que amar é uma coisa assim, super simples, mas não é, né? Não, não, não. E eu acho que a gente, às vezes eu paro para pensar se eu já amei na vida de verdade. O amor no seu grande evento, né? Porque ele é um grande evento, né? Eu acho que a gente tem É. diversas formas de amar, mas o grande evento do amor, não sei porque se eu tenho essa capacidade. Mas, ô Mônica, uma amiga minha que é psicóloga disse esses dias para mim assim, né? Ela mandou um cardzinho assim. Empatia não é eu ser empático com a dor do outro, sob o meu Uhum, olhar, mas é sim uhum, sob o olhar dele, uhum, uhum. entendeu? Então, é mais ou menos isso que tu falou. Então, não é, empático não é eu dizer, é igual aquelas pessoas assim, eu aceito os gays. Ó, a palavra é péssima, né? Eu aceito, já dá vontade de bater, né? Fala essa palavra, eu aceito. Eu tô pedindo pra tu me aceitar, né? Exato. Não, Pedindo, não. alguém está pedindo. Sim, Os gays fizeram algum sim. movimento, me aceitem. Os gays fizeram esse movimento. Nunca teve esse movimento. Me aceitem, me amem, me deixem viver na sociedade de vocês. Não tem Sim. isso aí, Não entendeu? precisa de autorização, né? Né? Sim, Então, assim, essas pessoas falam, não, mas olha, eu tenho amigos gays, eu adoro, eles são muito legais. sim. Então, assim, a empatia, ela vai muito mais além disso, aquilo que eu te disse. Não há uma necessidade intrínseca, né, do cidadão ter conhecimento dessas peculiaridades do qual ele desconhece. Um homem Sim. branco, cis, heteronormativo, ele às vezes, né, não sabe, mas se ele tem uma empatia com o mundo, com a sociedade, ele vai conseguir enxergar de uma forma que ele não vai te dar um conceito sobre as diferenças, mas ele vai tratar bem as diferenças. Não sei se tu concordas comigo. Eu acho que a pessoa tem que primeiro aceitar que ela está errada quando ela pensa, sabe? Assim, por exemplo, quando a pessoa não, quando ela fala eu aceito, né, ela tem que saber que ela está errada naquilo ali. Só que para a gente reconhecer que a gente pensa de uma forma que ela não é muito legal, né, que, sei lá, pode ser LGBTfóbico, por exemplo, você primeiro tem que assumir isso, né? E aí, pô, é difícil, né, Sim, para um homem. é Outra gente difícil. pega, né, o homem branco, cis e tal, né, para ele descobrir que ele é machista, que ele, né, ele faz coisas ruins, assim, pô, é difícil, mas é necessário, né? Então você só consegue dar esse olhar para o outro, né, essa empatia, isso, né, que você está trazendo, se você consegue se questionar, sabe? Então, por isso que é muito, né, que a gente vê tanto aí violência, porque as pessoas têm dificuldade de se questionar, né? É muito difícil para elas, mas, né, bom, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque é necessário, né? Porque o mundo não é do jeito, o outro não é igual a mim, então não é só porque eu, sei lá, sou de um jeito que o outro tem que ser, né? Então, a gente poder questionar, né? E eu assumir que, não, inclusive eu posso ser de outro jeito, né? Sei lá, eu posso ter um cabelo curto ou cabelo comprido,
né? E só porque eu tenho cabelo comprido, eu não posso gostar de uma pessoa que tem cabelo curto, ou eu vice-versa, eu tenho cabelo curto, eu não vou gostar do cabelo comprido do outro, entendeu? Mas é de eu saber que eu posso ser diferente também e que o outro também pode ser, né? Então não é só reconhecer que o outro é diferente, né? Eu tenho que saber que eu posso ser diferente. Então isso que é o difícil. É o exercício do espelho, né, Mônica? É, sim. É o processo do autoconhecimento, né? É o que nós estamos aqui para isso, né? E a gente fica olhando para o Uhum, outro o tempo inteiro, olhando para o outro o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. uhum, Aí termina o sim. relacionamento, não, porque ele fazia isso comigo, porque dizia isso pra mim, porque não fazia. Né? Então a gente vive o tempo inteiro, não, mas por que que não deu certo? Não, não deu certo porque aquela pessoa ia que. Então é sempre o outro, não é? A Sim, gente está sim. sempre. Ao invés da pessoa assumir que, olha, na verdade, eu gostaria de ter um parceiro, uma parceira assim, assim, assado, e você não é, e tudo bem, eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer a minha escolha, do que, olha, você tem que ser assim, assim, assado, né? Assume que você quer uma pessoa assim, assim, assado, e tá tudo bem, né? Cada um segue a tua vida e tal, do que ficar tentando mudar o outro, né? Então, ou então, né? Assuma que aquilo que você quer desse jeito não tem, querida, né? É, Às exato. vezes, Não, exato, exatamente às isso. vezes não Isso. tem esse manequim aí que tu quer, Isso. né? O ideal, né? O ideal. Não tem, então assim, Não assume isso tem. também, né? Assume que Isso. relacionamento é aprendizado, tem dificuldade, todo mundo tem, ele não vai ser, no começo é uma maravilha, né? Depois, quando ele vai engrenar, ou ele vai engrenar ou ele não vai engrenar. Mas, como diz uma amiga minha esses dias, as pessoas não têm paciência nem para assistir uma live. Elas têm paciência, Sim. A né? gente está no mundo da troca, né? A gente consome Ô, tudo e vai Mônica, tu me trocando, né? dirias aqui. Eu estou adorando a nossa conversa. A gente está acabando nosso tempo. Mas só para a gente terminar, tu dirias que o mundo está ficando muito individual? E demais, essa pandemia deixou as pessoas mais individuais? Olha, eu estou pensando que de um tempo já, né? Que ele já é bem individual. Mas é uma tentativa, assim, sabe? De ficar mais individual. Só que eu não sei se é possível, sabe? Eu fico pensando se é possível a gente entrar nessa individualidade toda. Porque eu não sei se você percebe, mas a cada vez que a coisa começa a ficar muito individual, os grupos se juntam, se formam. Então, só para ver no começo da pandemia, no auge da quarentena, do que teve o isolamento, o que as pessoas se juntaram foi assim, não pela aglomeração, assim, mas da solidariedade e tal, né? De pessoal se organizando em condomínio para comprar para idoso e tal. Então, assim, a individualidade ela é uma tentativa que está acontecendo, sei lá, né, por uma questão neoliberal e tal, né? Mas eu ainda tenho esperança, assim, né? Talvez eu possa ser Eu muito também. esperançosa, né? Posso ser demais, assim, mas eu acho que, né, esse individualismo, assim, muito exacerbado vai fazer com que as pessoas juntem também, sabe? De uma maneira não muito boa, assim, não muito boa por causa do sofrimento, né, que o individualismo traz. Mas eu tenho esperança, né, que a gente possa se juntar de uma certa forma, né? Porque a Afinal, a gente gente está veio aqui aqui, para se olha juntar. só. A gente está numa pandemia e a gente está aqui, ó, se falando, né? Numa certa distância, a gente dá um jeito, né? Então, eu acho que a gente veio aqui para se juntar, né? Veio aqui para viver. Todo É, mundo veio para se juntar. Aliás, o grande objetivo, a grande finalidade é se ajudar, né? Todo mundo se ajudar. Cada um no seu ofício, todo mundo se ajudar para a gente é. e a A crescer, né? vida é, a vida é muito difícil sozinha. A vida é muito difícil. Então a gente precisa. Então vamos aproveitar ali o tal do setembro, né? Que é setembro Isso. amarelo. É exatamente isso, assim, né? A vida é sozinho, não tem como dar conta, sabe? As pessoas precisam de ajuda e precisam pedir ajuda. Assim, a gente precisa do outro, entende? Então, assim, é um movimento que é importante que a gente lembre, faça esse exercício, né? Por mais que o neoliberalismo esteja aí falando que a gente é capaz de tudo sozinho, mas não, a gente precisa do outro, né? Então, ainda tem esperança, assim, que a gente ainda consiga sair um pouco dessa lógica meio perversa, assim, né? Tá.
Está total acabando o infelizmente. nosso tempo. Mônica, querida, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Muito obrigada Imagina, eu mesmo. que agradeço. Adorei, tá? Ó, 15, 14, 13. Ó, Tá bom. Muito beijo. obrigada, Margarete, também. Ótimo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, querida.